Graça e a paz, dia 26 de março de 2024, mais um dia para a nossa querida leitura bíblica. Hoje é um dia especial, é aniversário da minha mãe, glória a Deus. Eu já iniciou a oração, a leitura de hoje orando, que o Senhor abençoe e traga ela muitas felicidades, muitas alegrias, muitos anos de vida e vida em abundância, Pai. Cuide da saúde dela, preserve a saúde física dela, mas também a saúde mental e que ela ainda dê muitas risadas de alegria, que ela ainda viva muitos momentos alegres, Pai, antes dela ir para o Senhor. Que privilégio, Pai, que eu tenho de ter uma mãe tão maravilhosa. Eu te glorifico, Pai. Obrigado pelo privilégio, pelo presente que é ter uma mãe e ter um pai como eles, Pai. Muito obrigado, Senhor. Só tenho a te agradecer e te glorificar. Que ela aproveite muito bem o dia de hoje, seja uma idade maravilhosa e linda na vida dela. Em nome de Jesus eu oro, já te agradeço, Pai, e abençoa a leitura de hoje. Amém? Amém, vamos juntos. Tendo terminado de orar, Jesus saiu com seus discípulos e atravessou o vale do Cedron. Do outro lado havia um olival, onde entrou com eles. Ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunira ali com seus discípulos. Então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelo chefe dos sacerdotes, levando tochas, lanternas e armas. Olha só. Aqui a gente já viu que foi uma versão, né, um pouquinho diferente. Algumas versões diz Monte das Oliveiras, mas olival é a mesma coisa, né? E aí, né, não falou da troca, das moedas de prata, não. Só falou que Jesus estava lá, né? Aparentemente de uma forma toda despretensiosa, e aconteceu isso, só que Jesus sabia de tudo, né? Então Judas foi para o olival. Nananana. Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer, saiu e lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? Jesus de Nazaré, responderam eles. Sou eu, disse Jesus. E Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse: sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Novamente lhe perguntou: a quem procuram? E eles disseram: a Jesus de Nazaré. Respondeu Jesus: já disse que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem ir embora estes homens. Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que ele dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sacerdote, decepando-lhe a orelha. O nome daquele servo era Malco. Olha só, isso daqui foi uma versão um pouquinho diferente, né? Não falou sobre o beijo de Judas. Jesus perguntou a quem procuram, né? Foi um pouquinho diferente, né? Na outra versão, Judas chegou, deu um beijo e aí eles já sabiam quem era. Aqui já falou que Jesus perguntou a quem procuram, sou eu. Então eu acho que as duas coisas aconteceram, só que como um estava vendo, João ouviu, né? Não sei se João estava lá, não lembro agora. Mas Pedro estava. Enfim, aconteceu meio que isso, né? Às vezes acontece na Bíblia. Uma pequena divergência do que exatamente aconteceu, mas o importante é entender que tá tudo muito parecido, né? Muito conectado. Aí Pedro feriu a orelha de Malco, coitado. Jesus, porém, ordenou a Pedro: guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Aqui também não fala que Jesus curou o guarda, o Malco. Jesus curou, pegou a orelha dele e botou no lugar assim. Assim, o destacamento de soldados, com o seu comandante e os guardas dos judeus, prenderam Jesus. Amarraram-no e o levaram primeiramente a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote daquele ano. Caifás era quem tinha dito aos judeus que seria bom que o homem morresse pelo povo. Que coisa, né? E Jesus morreu de fato pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo estavam perseguindo Jesus, seguindo Jesus. Por ser conhecido do sumo sacerdote, este discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote, mas Pedro teve que ficar do lado de fora da porta.
Ó, não fala quem era o outro discípulo. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a moça encarregada da porta e fez Pedro entrar. Ela então perguntou a Pedro: Você não é um dos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não sou. Fazia frio e os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que haviam feito para se aquecerem. Pedro também estava em pé com eles, aquecendo-se. Olha só, fazia frio, não sabia. A época do ano era meio que inverno, né? Não sei que época de inverno bate lá em Jerusalém, mas interessante saber disso, né? Acho que, não, a gente sabe que era Páscoa, né? Mas isso reforça, né? A gente, se for pesquisar, vai ver que a Páscoa geralmente é uma época mais fria e aí une absolutamente tudo, né? Dando muita credibilidade à Bíblia. Enquanto isso, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e dos seus ensinamentos. Respondeu-lhe Jesus: Eu falei abertamente ao mundo, sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada disse em segredo. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram, certamente eles sabem o que eu disse. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estava perto bateu-lhe no rosto. Isso é jeito de responder ao sumo sacerdote? Perguntou ele. Respondeu Jesus: Se eu disse algo mal, denuncie o mal. Mas, se falei a verdade, por que me bateu? Então Anás enviou Jesus, de mãos amarradas, a Caifás, o sumo sacerdote. Enquanto Simão Pedro estava se aquecendo, perguntaram-lhe: Você não é um dos discípulos dele? Ele negou, dizendo: Não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem cuja orelha Pedro cortara, insistiu: Eu não vi com ele no olival. Mais uma vez Pedro negou, e no mesmo instante um galo cantou. Olha só, não fala aqui, mas uma vez que Jesus olhou nos olhos dele, né, nesse momento, mas aconteceu. Nos outros livros a gente vê isso. Em seguida, os judeus levaram Jesus à casa de Caifás para pretório. Já estava amanhecendo e, para evitar contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório, pois queriam participar da Páscoa. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: Que acusação vocês têm contra esse homem? Responderam eles: Se ele não fosse criminoso, não teríamos entregado a ti. Pilatos disse: Levem-no e julguem-no conforme a lei de vocês. Mas nós não temos o direito de executar ninguém, protestaram os judeus. Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que Jesus tinha dito, indicando a espécie de morte que ele estava para sofrer. Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: Você é o rei dos judeus? Perguntou-lhe Jesus: Essa pergunta é tua ou os outros falaram a meu respeito? Respondeu Pilatos: Acaso sou judeu? Foram o seu povo e os foram o seu povo, ó. Foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes que o entregaram a mim. O que foi que você fez? Disse Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Então você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu: Tu dizes que sou rei. De fato, por essa razão nasci e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos que são da verdade me ouvem. O que é a verdade? Perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse: Não acho nele nenhum motivo para acusação. Contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus? Eles em resposta gritaram: Não, ele não. Queremos Barrabás. Ora, Barrabás era um bandido. Olha só, primeiro que na Páscoa eles não faziam nada, né? Mas aí, para matar Jesus, eles estavam prontos. E aí eles tinham o ato de poupar um dos que iam ser mortos, executados, né? Eles podiam escolher Jesus, que era inocente, mas escolheram um bandido, para humilhar mesmo, né? Porque para eles era uma blasfêmia o que Jesus fazia, mas não era.
E aí a gente vê o cenário pré-cruz, né? Então tudo que aconteceu antes disso de uma forma mais resumida, como aconteceu em outros livros, mas uma bênção muito importante a leitura e muito edificante. Amém? Levando a gente para enxergar de uma forma um pouquinho diferente e prestar atenção aos detalhes. Mas foi uma bênção, amém? Que Deus te abençoe o seu dia, que você tenha um dia maravilhoso, para a honra e glória do Senhor Jesus. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém, Senhor. Te amo, Pai.